11 sinais que o Espírito Santo vai trazer a cura que você tanto espera. Há momentos em que não é a dor que mais te assusta. É o silêncio. O silêncio de Deus. O silêncio da alma. O silêncio que ecoa quando todas as orações já foram feitas, mas nada muda. Você olha ao redor e sente que tudo continua no mesmo lugar, menos você. Por dentro, algo está quebrando. Algo está cedendo. E talvez você nem consiga explicar. Só sente esse peso, essa ausência de respostas, essa sensação de estar esperando por uma cura que parece cada vez mais distante. Mas e se esse silêncio for justamente o primeiro sinal? E se a ausência de barulho for, na verdade, a presença do Espírito Santo te conduzindo para uma cura que começa onde ninguém vê? Hoje, o que você vai ouvir não são apenas palavras, são sinais. Sinais que o Espírito Santo deixa no caminho de quem já se cansou de sobreviver e está prestes a começar a ser curado. Sinais que não brilham como milagres visíveis, mas que queimam como revelações invisíveis no fundo da alma. Sinais que dizem, com uma ternura firme e santa: eu ainda estou aqui, e a sua cura já começou. Vamos caminhar por cada um deles. Mas primeiro, precisamos falar sobre aquele que talvez você esteja vivendo neste exato momento, mesmo sem perceber. Quando o seu vazio começa a falar mais alto que a sua fé. Existe um momento na vida espiritual em que não é mais a dor que pesa, mas o vazio. Esse vazio não nasce de uma só vez. Ele se aproxima devagar, como uma sombra que se estende ao final da tarde, ocupando espaços que antes eram iluminados pela esperança. Você ora, mas parece que a oração cai no chão. Você lê a palavra, mas nada se move dentro de você. Frequenta cultos, canta louvores, vê pessoas testemunhando milagres e transformações. E mesmo assim, a sensação é de que tudo dentro de você permanece suspenso em silêncio. É como se sua fé tivesse entrado em um estado de dormência. E de repente, você percebe que o vazio está falando mais alto que a fé que um dia te sustentou. Esse é um dos sinais mais profundos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos do processo de cura do Espírito Santo. Porque quando o vazio começa a ecoar, normalmente você se assusta. Você pensa que está perdendo a fé, que Deus se afastou, que algo está errado com você. Mas o que muitos não percebem é que esse vazio pode ser justamente a linguagem que Deus usa quando Ele quer entrar em áreas que você nunca permitiu que fossem tocadas. O vazio aparece quando suas próprias forças acabam, e quando as forças acabam, o controle cai. E quando o controle cai, o Espírito finalmente encontra espaço para trabalhar. É nesse território interno que o Espírito Santo começa a confrontar as construções antigas que você ergueu para sobreviver. Ele te mostra que por muito tempo você funcionou pela força, pela repetição, pela expectativa dos outros, e não pela presença real de Deus. Esse vazio é uma espécie de ruptura sagrada. Ele quebra o automatismo. Ele desmonta a religiosidade. Ele expõe o que está doendo, não para te envergonhar, mas para te libertar. Porque o Espírito só cura o que você reconhece que precisa de cura. E o vazio é esse reconhecimento. É o ponto em que você diz sem palavras: eu não consigo sozinho. A fé verdadeira nem sempre nasce no fogo dos milagres. Muitas vezes, ela nasce no deserto do silêncio. Quando você está cercado por perguntas sem respostas. Quando nada faz sentido. Quando a alma pesa e os dias parecem iguais. Nesse lugar, a fé não se apresenta como força, mas como sobrevivência. Você continua mesmo sem querer continuar. Você ora mesmo achando que ninguém está ouvindo. Você respira e tenta mais uma vez. Não porque sente algo, mas porque algo dentro de você, mesmo pequeno, ainda crê. E esse pequeno resto de fé é suficiente para Deus iniciar uma obra profunda. O vazio também tem a capacidade de revelar a você aquilo que você tentou esconder de si mesmo. Ele mostra as feridas antigas que foram apenas empurradas para o lado. Mostra as carências que você disfarçou com ocupações. Mostra as dores que você tentou silenciar com força emocional. O vazio desnuda. E embora isso seja desconfortável, é uma bênção disfarçada.
porque aquilo que você escondeu por tantos anos é o que o Espírito Santo quer curar agora. Talvez você esteja enfrentando esse vazio neste momento. Talvez esteja achando que isso é sinal de abandono, mas não é. É sinal de trabalho divino acontecendo de forma silenciosa e íntima. O Espírito Santo está te conduzindo a um ponto onde a cura deixa de ser superficial e passa a ser profunda. Onde ele não apenas melhora sua dor, mas transforma sua alma. O vazio não é a ausência de Deus, é a preparação para uma presença mais profunda. Uma presença que você nunca experimentou antes, porque antes não havia espaço. Quando o vazio fala mais alto que a fé, não é o fim, é o recomeço. É o Espírito Santo cavando espaço para construir algo novo. É Deus mudando sua forma de sentir, para mudar sua forma de ver. É o céu trabalhando nas raízes, enquanto você pensa que nada está acontecendo. E quando ele trabalha na raiz, o fruto sempre vem. Você pode não ver agora, mas sua cura já começou. E começou exatamente onde você se sente perdido. O Espírito começa a confrontar o que você aprendeu a ignorar. Há momentos na vida em que a alma cria mecanismos para sobreviver. Você se adapta à dor, se acostuma ao que deveria ser resolvido. Aprende a conviver com o que um dia te feriu tanto que você decidiu apenas não olhar mais. Com o tempo, algumas feridas deixam de sangrar, mas não deixam de existir. Apenas são empurradas para trás, cobertas por rotina, trabalho, distrações, responsabilidades e até mesmo por uma fé automática que repete versículos sem permitir que eles toquem nas áreas mais sensíveis do coração. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir de maneira mais incisiva. Ele não se contenta em aliviar sintomas. Ele vai direto às raízes. Ele toca, com suavidade e firmeza, exatamente naquilo que você aprendeu a ignorar. Esse confronto não acontece de forma brusca. Ele começa com pequenos incômodos, com pensamentos que surgem do nada, com lembranças que você jurava ter superado, mas que voltam à superfície como se pedissem solução. Às vezes você se sente mais irritado, mais sensível, mais vulnerável. Outras vezes percebe que antigas inseguranças voltam a te rondar. Pode parecer retrocesso, mas não é. É movimento. É cura começando a mobilizar o que estava paralisado dentro de você. O Espírito Santo não ressuscita memórias para machucar. Ele traz à tona o que você escondeu porque está preparando um encontro profundo entre você, sua verdade e o toque restaurador de Deus. Esse processo pode ser desconfortável porque nos força a enxergar partes nossas que evitamos por muito tempo. O Espírito toca na culpa que você tentou esquecer, na vergonha que você carregou em silêncio, nos traumas que moldaram seu comportamento sem que você percebesse. Ele ilumina aquilo que você deixou nas sombras. E quando a luz chega, tudo que estava escondido se torna visível. Não para te acusar, mas para te libertar. O Espírito Santo confronta não para expor sua fraqueza, mas para revelar sua necessidade de cura. Ele te mostra que aquilo que você ignorou nunca deixou de influenciar sua forma de amar, de sentir, de orar, de confiar. Há dores que você comprimiu tão profundamente que já nem sabe onde começam. Há mágoas antigas que você transformou em personalidade. Há medos que você espiritualizou, quando na verdade eram feridas emocionais clamando por atenção. E ainda assim, Deus não te pressiona. Ele te revela no tempo certo. Ele sabe quando você está pronto para tocar naquela parte da alma que ficou congelada no passado. Ele sabe quando é hora de desfazer o nó que você segurou por anos. Ele sabe quando é o momento exato de confrontar aquilo que você, por sobrevivência, decidiu não sentir. E quando o Espírito começa esse confronto, algo muda dentro de você. Sentimentos que estavam anestesiados começam a despertar. O coração reage, a alma treme, a mente se abre. Você percebe que não está sendo destruído, mas reconstruído. Que não está sendo humilhado, mas libertado. Que não está sendo empurrado para o passado, mas sendo conduzido para um futuro onde as feridas deixam de ditar sua vida. O confronto do Espírito não é uma guerra contra você.
É uma guerra a seu favor. Ele luta contra tudo que te prendeu por anos, contra tudo que te impediu de experimentar a plenitude que Deus sempre sonhou para você. Às vezes a cura começa parecendo dor, porque a ferida precisa ser tocada antes de ser tratada. Mas o toque do Espírito é diferente de qualquer outro. Ele alcança o que ninguém alcançou. Ele entende o que ninguém entendeu. Ele vê o que você escondeu até de si mesmo. E ainda assim, ele permanece. Ele não desiste. Ele não se assusta com suas ruínas. Ele não te abandona quando você finalmente começa a sentir o que evitou por tanto tempo. Ele está ali, confrontando com amor, insistindo com paciência, curando com profundidade. Quando o Espírito Santo começa a confrontar aquilo que você aprendeu a ignorar, não é sinal de condenação. É sinal de que Deus está te preparando para um novo ciclo de liberdade. Um ciclo em que você não apenas sobrevive, mas vive. Não apenas se esconde, mas se revela. Não apenas se adapta, mas se transforma. Esse confronto é cura em movimento. É graça em ação. É Deus te chamando para um lugar onde a dor não manda mais em você. Sua resistência começa a parecer cansada demais para continuar lutando. Chega um ponto na caminhada em que você não está mais fugindo da dor. Está apenas cansado de lutar contra ela. É quando a força que antes te fazia continuar já não responde do mesmo jeito. O corpo pesa, a mente se arrasta e o espírito começa a dar sinais de exaustão. Você já tentou de tudo. Já orou com fervor, jejuou com esperança, declarou com fé. Mas por dentro, sente que está perto de um esgotamento. Não é apenas tristeza, é um tipo de cansaço que vai além do físico. Um cansaço que mora nas profundezas da alma. É como se você estivesse segurando a própria vida com as mãos e, aos poucos, seus dedos estivessem perdendo a força. Não por falta de fé, mas porque há algo em você pedindo por descanso. E esse pedido silencioso pode ser o sinal mais claro de que o Espírito Santo está prestes a iniciar uma cura que só acontece quando você para de resistir. Muitas vezes, confundimos resistência com força. Pensamos que quanto mais resistimos, mais espirituais somos. Aprendemos a não demonstrar fraqueza, a não admitir que algo está nos vencendo. Mas a verdade é que Deus nunca exigiu esse tipo de heroísmo emocional. Ele não espera que você lute com tudo o tempo todo. Ele sabe quando você está lutando demais e vivendo de menos. E é nesse ponto, quando a resistência começa a ceder, que ele se aproxima com sua graça. Porque a cura que o Espírito Santo realiza não acontece na superfície da alma que está em guerra, mas no interior da alma que se rendeu. Quando você se sente cansado demais para continuar tentando, o mundo pode interpretar isso como derrota. Mas no céu, isso é um convite. Um convite para parar de fazer as coisas com a sua força e permitir que a força dele te sustente. Porque enquanto você ainda está tentando controlar tudo, existe pouco espaço para o Espírito agir. É quando a resistência enfraquece, quando o controle escapa dos dedos, quando o coração se reconhece esgotado que a cura começa a encontrar caminho. Deus não invade, ele espera a entrega, ele não força a transformação. Ele a constrói dentro da entrega sincera de quem já não tem mais forças para manter as aparências. Essa exaustão que você sente pode ser, na verdade, o ponto exato onde o céu decide intervir. Você não está falhando. Você está sendo preparado. O Espírito Santo não te abandona quando você se mostra cansado. Ele se aproxima. Ele não condena sua fraqueza. Ele se move por meio dela. Há uma beleza sagrada em reconhecer que você não consegue mais. Porque é exatamente aí que Deus te mostra que nunca foi sobre o quanto você aguenta, mas sobre o quanto você está disposto a confiar. A cura que o Espírito Santo traz nesse lugar não é imediata, mas é profunda. Ela não vem com barulho, mas com descanso. Ela não exige movimento, exige entrega. Talvez o que está te curando agora não seja a força que você pensava que precisava, mas o silêncio em que você finalmente permite que Deus seja Deus. Você para de lutar contra o que sente, para de negar o que viveu, para de fingir que está tudo bem.
E nesse lugar de rendição, algo começa a mudar. Lentamente, mas de forma real. A alma, que estava pesada, começa a respirar. O coração que estava travado começa a sentir. A mente que estava saturada começa a encontrar paz. É nesse ponto da jornada que a resistência vira vulnerabilidade e a vulnerabilidade vira altar. Deus constrói milagres onde há verdade. E a sua verdade agora é que você não quer mais continuar fingindo que está tudo sob controle. Você quer cura, quer descanso, quer presença. E tudo isso já está sendo oferecido a você. Talvez o Espírito Santo esteja apenas esperando você parar de lutar com as próprias mãos para poder agir com as dele. A cura já está em curso. Ela começou no instante em que você reconheceu que não dava mais para continuar como antes. Você começa a sentir saudade de algo que nunca experimentou plenamente. Há uma saudade que não tem nome, mas aperta o peito com força. Uma saudade que não vem de lembranças, mas de um anseio profundo por algo que você mal sabe explicar. Você não sente falta de pessoas, nem de lugares. É como se o coração tivesse acordado para um tipo de ausência que sempre existiu, mas só agora se tornou consciente. Você vive, trabalha, ora, sorri, mas dentro de você há um espaço que permanece vazio, mesmo cercado de tudo. E essa saudade estranha, essa sensação de que falta algo essencial, pode ser o Espírito Santo despertando a sua alma para uma cura que começa com sede, sede de Deus, sede de paz, sede de plenitude, sede de um amor que nenhum outro amor consegue preencher. É nessa fase da jornada espiritual que você começa a perceber que há mais, que o relacionamento com Deus que você viveu até agora foi real, mas talvez superficial, que sua fé foi sincera, mas moldada por hábitos, por palavras repetidas, por fórmulas seguras que não exigiam entrega profunda. E então, o Espírito começa a puxar você para mais perto. Mas não por imposição. Ele desperta dentro de você esse sentimento estranho de que algo está faltando, mesmo que você não saiba exatamente o que. É como se ele soprasse em sua alma uma memória esquecida do que é estar completamente envolvido pela presença divina. Essa saudade é, na verdade, um sinal, um clamor interno que vem do Espírito, não da mente. É Deus te chamando para mais intimidade, para mais profundidade, para mais verdade. Ele quer te curar não apenas da dor, mas da distração, do excesso de ruído, da superficialidade que a vida moderna impôs ao seu relacionamento com o sagrado. Quando você sente essa saudade, não é porque algo está errado, é porque algo está sendo ativado. É o seu interior respondendo ao convite de Deus para viver algo que você talvez nunca tenha experimentado em plenitude. A paz que excede todo o entendimento, a alegria que não depende de circunstâncias, o amor que cura até o que você já havia esquecido. Às vezes, essa saudade se manifesta como um cansaço do mundo, como uma rejeição silenciosa de tudo o que é raso, barulhento, mecânico. Você começa a desejar silêncio, começa a buscar momentos de solitude, começa a se afastar sem perceber de ambientes que antes te enchiam, mas que agora apenas te distraem. Você não está ficando estranho, você está sendo separado. O Espírito está te preparando para algo novo. E esse novo não é apenas um momento de êxtase espiritual. É um processo de cura profundo, onde ele vai alinhando sua alma ao propósito que ele sonhou desde o princípio para você. Essa saudade sagrada é como um ímã. Ela te puxa para o secreto, para o altar, para o lugar onde as palavras cessam e só o coração fala. É ali, nesse lugar íntimo, que o Espírito começa a curar o que ninguém viu. Ele toca as frustrações, as decepções, os traumas que você viveu tentando parecer forte. Ele sussurra nas lacunas que você tentou preencher com tantas outras coisas. Ele se revela como aquilo que você sempre buscou em todos os lugares errados. E de repente você percebe, não era falta de pessoas, de sucesso, de respostas, era falta de presença. A saudade do que nunca foi vivido plenamente é, na verdade, a voz da eternidade dentro de você,
chamando para casa. E essa casa não é um lugar físico. É um estado de espírito. É o centro da vontade de Deus. É onde você descansa, mesmo sem entender tudo. É onde você confia, mesmo quando o chão parece instável. É onde você é curado, sem nem perceber como. Porque não é uma cura que vem por esforço. É uma cura que vem por comunhão. A presença dele faz o que nenhuma técnica humana consegue fazer. Reconstrói a alma. Se você está sentindo essa saudade inexplicável, saiba que você está sendo chamado. O Espírito está te atraindo com amor para um lugar onde você vai deixar de sobreviver e começar a viver. Onde vai deixar de repetir o que aprendeu e passar a experimentar o que transforma. Onde a fé deixa de ser teoria e passa a ser respiração. A saudade é o início da cura. E a cura é o começo de uma nova intimidade com Deus. A palavra começa a doer antes de consolar. Há momentos em que você abre a Bíblia e, em vez de encontrar consolo, encontra confronto. Versículos que antes soavam como alívio, agora parecem incômodos. Promessas que costumavam trazer esperança começam a gerar perguntas. Textos que você lia com naturalidade agora te atravessam como uma espada. E isso, embora pareça um retrocesso espiritual, é um sinal silencioso de que o Espírito Santo começou um processo de cura mais profundo. Quando a palavra começa a doer antes de consolar, é porque ela está atravessando a superfície da sua fé para tocar a estrutura da sua alma. Você pode se perguntar, por que agora isso me fere tanto? Por que esse versículo me expõe? Por que me sinto desconfortável com verdades que antes eu aceitava com facilidade? A resposta é simples e profunda. Porque agora você não está apenas lendo a palavra, ela está lendo você. O Espírito Santo está usando cada trecho como um espelho, não para te envergonhar, mas para te mostrar com clareza onde você precisa ser curado. E esse tipo de revelação dói. Dói porque expõe, porque quebra defesas, porque tira camadas que você usou por anos para proteger feridas não tratadas. Esse incômodo não é castigo, é purificação. É a dor que antecede o alívio, como uma ferida sendo lavada. A palavra se torna viva, penetrante, cortante, como Hebreus 4:12 declara. Ela vai além das emoções e alcança o espírito. E ali, no lugar onde você nunca deixou ninguém entrar, ela começa a separar verdade de engano, fé de religiosidade, identidade de performance. Ela revela o que é de Deus e o que foi construído apenas para parecer espiritual. E nessa revelação, mesmo que você sinta dor, há graça, porque o Espírito só revela para transformar. Quando a palavra te confronta, você percebe que não pode mais usá-la como defesa contra o mundo, mas como espelho diante de Deus. E esse espelho não mostra apenas suas falhas, mostra suas necessidades, mostra a profundidade da sua dor, do seu medo, da sua solidão. Mostra o quanto você tentou se sustentar com suas próprias ideias, enquanto Deus tentava te conduzir de volta à verdade que cura. E essa verdade, no início, fere, porque fere o orgulho, fere a autoimagem construída em cima de máscaras, fere a independência emocional que te afastava da dependência espiritual. Mas essa dor é santa, é uma dor que limpa, uma dor que anuncia que algo está prestes a mudar. Porque ninguém é curado sem primeiro reconhecer onde está ferido. E a palavra faz exatamente isso. Revela a ferida com precisão cirúrgica. Ela não generaliza, não acusa em massa. Ela aponta com amor e clareza. E no momento em que você aceita esse confronto, o consolo começa a brotar. Lentamente, mas de forma consistente. Você começa a perceber que a dor que a palavra causou não veio para te afastar de Deus, mas para te trazer mais perto dele. A palavra começa a gerar lágrimas, não apenas de tristeza, mas de rendição. Você lê e chora, porque finalmente entendeu, porque finalmente aceitou, porque finalmente se entregou. E é nessa entrega que o Espírito Santo começa a transformar a dor em esperança. Ele pega o versículo que te rasgou e transforma em promessa de reconstrução. Ele pega o confronto e transforma em direção. Ele pega o incômodo e transforma em paz.
porque a palavra não veio apenas para te corrigir, veio para te restaurar. E essa restauração começa quando você para de usar a Bíblia como argumento e passa a deixá-la ser a voz de Deus dentro de você. Se hoje a palavra está doendo mais do que consolando, não fuja. Permaneça. Permita que ela cumpra seu papel. Não endureça o coração. Deixe que ela te atravesse, porque a cura que o Espírito Santo quer realizar em você começa exatamente nesse lugar onde a verdade te toca, te desmonta e, em seguida, te reconstrói. Você não está sendo julgado, está sendo amado. Amado a ponto de ser confrontado. Amado a ponto de não ser deixado como está. Amado a ponto de ser transformado por inteiro. O silêncio de Deus deixa de te assustar e passa a te transformar. Há um tipo de silêncio que, no início, fere mais do que qualquer palavra. O silêncio de Deus, a ausência de respostas, a espera prolongada, a sensação de orar e não ser ouvido, de clamar e não ver mudança, de dobrar os joelhos e levantar-se com o mesmo peso. Esse silêncio tem o poder de estremecer a alma, de fazer a mente questionar tudo o que antes parecia tão certo. Você já se perguntou se Deus te deixou? Já pensou que talvez tenha feito algo errado? Já cogitou que talvez a sua fé não seja suficiente? Mas depois de muito tempo lutando contra esse silêncio, algo começa a mudar. Não do lado de fora, mas dentro de você. E então, sem perceber, o silêncio de Deus deixa de te assustar e passa a te transformar. É nesse território sagrado que o Espírito Santo realiza uma cura que não vem por palavras, mas por presença. Uma presença tão sutil que só pode ser percebida quando todas as outras vozes se calam. No começo, você quer respostas, você exige explicações, quer entender os porquês. Mas ao longo do tempo, a alma se cansa de tanto perguntar. E quando a voz da cobrança silencia, o Espírito começa a sussurrar verdades que não cabem em frases. Ele começa a operar no invisível, moldando sua confiança, purificando sua dependência, desintoxicando sua fé da necessidade de provas constantes. Você começa a entender que Deus não está ausente, Ele está ensinando a confiar no escuro. O silêncio passa a ser um lugar de escuta. Um altar onde a alma, antes ansiosa, agora espera. Uma escola onde você aprende a ouvir com o coração e não com os ouvidos. Onde os sinais não vêm com clareza, mas com paz. Onde as respostas não aparecem, mas a presença se revela. E nessa presença silenciosa, você começa a ser curado de algo mais profundo do que a dor inicial. Você é curado da pressa, da necessidade de controle, do hábito de medir o amor de Deus pelas circunstâncias. O Espírito Santo começa a te libertar da ideia de que fé é sentir. E te ensina que fé, muitas vezes, é apenas continuar, mesmo sem ouvir nada. Você começa a perceber que esse silêncio está gerando raízes, que a ausência de respostas está criando uma base que você nunca teve antes. Porque agora, sua fé não depende mais de sensações. Ela não oscila conforme os dias bons ou ruins. Ela se firma em quem Deus é, não no que Ele faz. E isso, por si só, é cura. A cura da instabilidade emocional. A cura da fé infantil que precisa ver para crer. A cura da alma que sempre correu de todo o processo que exigia espera. Você não está mais fugindo do silêncio. Você está permanecendo nele. E isso é maturidade espiritual. No silêncio, você também começa a escutar a si mesmo. Coisas que antes você não queria encarar. Medos que estavam camuflados por barulho. Feridas que você silenciou com distrações. O silêncio de Deus ecoa dentro de você. Não para te causar angústia, mas para te mostrar onde a cura precisa entrar. E o Espírito, com toda a sua paciência, começa a ocupar esse espaço. Ele não vem com barulho, ele vem com presença. Ele não responde do jeito que você esperava. Ele simplesmente permanece. A transformação acontece quando você deixa de exigir que Deus fale como você quer e passa a discernir como Ele realmente fala, às vezes com um vento, outras vezes com um toque, muitas vezes com um silêncio
que só quem ama profundamente é capaz de suportar. E esse amor começa a crescer em você. Um amor que não pede provas. Um amor que confia mesmo sem entender. Um amor que aprende a descansar em vez de correr. O silêncio que antes te fazia duvidar agora te leva a confiar mais. O silêncio que te fazia sentir abandonado agora se torna um abrigo secreto entre você e o Pai. Se você está nesse lugar agora, onde tudo parece quieto, onde não há direção clara, onde suas orações voltam sem resposta, permaneça, não fuja. Porque nesse silêncio, o Espírito Santo está te reconstruindo. Ele está ensinando que a ausência de som não é a ausência de presença. E que há uma cura que só acontece quando você aprende a ouvir o que Deus diz, mesmo quando Ele não está falando nada. As lágrimas voltam, mas agora não te paralisam. Existem lágrimas que paralisam. Lágrimas que caem como expressão de desespero, de frustração, de esgotamento. São aquelas que você tenta esconder, até de Deus. Aquelas que vêm acompanhadas de um nó na garganta e de uma dor que parece não ter nome. Mas há um momento na jornada em que as lágrimas voltam e você percebe que elas já não te afundam como antes. Elas ainda escorrem, ainda doem, mas agora elas não te derrubam. Elas te libertam. É nesse instante que você começa a entender que chorar não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de rendição interior. E quando o Espírito Santo começa a curar você por dentro, o choro deixa de ser um sintoma de colapso e passa a ser um canal de limpeza da alma. O coração humano tem maneiras profundas e silenciosas de lidar com a dor. Uma delas é guardar tudo, engolir tudo, suportar tudo. Você aprende a seguir em frente mesmo quebrado, aprende a sorrir enquanto sangra por dentro, aprende a continuar produzindo, servindo, funcionando, mesmo quando emocionalmente está em ruínas. Mas o Espírito Santo não trabalha com superficialidades. Ele não veio apenas para te dar forças para suportar. Ele veio para te ensinar a ser restaurado. E para isso, ele precisa descongelar o que você endureceu. Precisa amolecer o que você blindou. Precisa abrir as comportas do coração que você fechou para não sentir mais nada. E é aí que as lágrimas voltam. Mas de um jeito diferente. Não como descontrole, não como caos, mas como um rio que finalmente encontra liberdade para correr. Você sente algo se quebrando por dentro, mas ao invés de medo, você sente alívio. Porque o Espírito está acessando lugares que estavam trancados há muito tempo. Ele está tocando memórias esquecidas, dores reprimidas, palavras não ditas. E a única resposta que seu corpo sabe dar são lágrimas, silenciosas, sinceras, santas. Essas lágrimas não têm legenda. Às vezes, você nem sabe exatamente por que está chorando. Só sabe que precisava, que estava guardando aquilo há tempo demais, que havia um peso que ninguém via, mas que te acompanhava em todos os dias. E quando o Espírito começa a curar, ele não precisa explicar nada. Ele só precisa que você permita sentir. Porque o caminho da cura passa pela vulnerabilidade, e o choro é uma das formas mais honestas de dizer: eu estou sentindo, eu estou vivo e eu estou me rendendo. A cura não acontece no controle, a cura acontece na entrega. E as lágrimas são um dos primeiros sinais de que você está se entregando, não lutando contra a dor, mas acolhendo o processo, não se envergonhando da emoção, mas permitindo que ela seja parte da reconstrução. Porque o Espírito Santo não apenas permite que você chore, ele chora com você. Ele está ali, no quarto silencioso, no carro estacionado, no momento em que ninguém vê. Ele está presente quando você se curva e não consegue mais dizer nada. Quando tudo que você tem são lágrimas. E tudo que ele quer é seu coração entregue. Com o tempo, essas lágrimas começam a ter outro peso, outro som, outro sentido. Elas continuam vindo, mas agora lavam, agora curam, agora liberam. Você começa a entender que há um tipo de dor que se desfaz quando finalmente é sentida. Que há curas que não precisam de respostas, só de espaço. E o Espírito vai transformando seu interior. Ele não precisa te tirar da dor imediatamente. Às vezes, ele apenas entra com você nela,
E quando ele está lá, até o choro se transforma em oração, até o desabafo vira intercessão, até a fraqueza se torna altar. Se você tem chorado, saiba, você não está retrocedendo, você está avançando. Você está permitindo que Deus trate aquilo que você manteve preso por tanto tempo. Você está abrindo a alma para ser tocado. E é nesse ambiente que o Espírito opera com mais intensidade. Porque onde há verdade, há cura. Onde há rendição, há milagre. Onde há lágrimas sinceras, há presença real. E quando a cura estiver completa, talvez você continue chorando, mas agora será de gratidão. Porque o Espírito Santo não apenas enxuga lágrimas, ele transforma cada uma em sementes de algo novo. Seu corpo começa a sentir o que sua alma nunca teve coragem de dizer. Há dores que a alma sente, mas não consegue traduzir em palavras. Elas se acumulam em silêncios, em dias difíceis, em memórias que foram guardadas em compartimentos internos e esquecidos por fora. Você segue vivendo, mas por dentro algo sempre pesou. Só que chega um momento em que o corpo começa a dizer o que a alma se recusou a confessar. E é aí que você começa a adoecer sem causa aparente, se cansar mesmo tendo dormido, se irritar com coisas pequenas, sentir angústias que não têm nome. O coração dispara sem motivo. O estômago trava, o peito aperta e, de repente, você se vê lutando contra algo invisível, que não está fora, mas dentro. Isso não é fraqueza. Não é sinal de loucura ou desequilíbrio espiritual. É sinal de que o Espírito Santo começou a tocar o que você tentou ignorar por tempo demais. O corpo fala quando a alma já gritou em silêncio por tanto tempo. E esse grito começa a se manifestar como sintomas, como tensões, como desconfortos inexplicáveis. Às vezes, você sente vontade de fugir, mas não sabe do quê. Sente medo, mas não tem certeza do motivo. E nessas horas parece que nem oração resolve. Você ora, mas o corpo continua reagindo, porque a oração está chegando em camadas que precisam mais do que alívio, precisam de cura profunda. O Espírito Santo conhece seu corpo, ele habita em você. Ele sabe onde sua dor se alojou. Ele sabe o que você suportou sozinho por anos. Ele sabe as promessas que você teve que engolir quando nada se cumpriu. As expectativas que foram frustradas, as palavras que te marcaram como feridas abertas. Ele viu tudo, e agora ele está começando a curar, não apenas seu espírito, mas também as áreas do seu corpo que carregaram, sozinhas, o peso das emoções que sua mente preferiu esquecer. Você pode achar que está ficando fraco, que perdeu o controle, mas o que está acontecendo é que sua estrutura emocional está cedendo para que Deus construa uma nova. E nesse processo, o corpo sente, porque você é um ser inteiro, corpo, alma e espírito. Quando uma parte adoece, as outras sofrem. Quando uma parte é curada, todas são restauradas. O Espírito está operando em tudo ao mesmo tempo. Ele não trabalha por partes, ele trabalha por inteireza. Essa dor que você sente agora pode ser uma memória corporal, algo que você viveu no passado, e que mesmo sem pensar mais nisso, ficou armazenado no seu sistema nervoso, nos seus músculos, no seu subconsciente. O corpo lembra o que a alma apagou. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo também visita essas memórias. Ele não apenas toca o que está consciente, ele cura também o que está escondido. Ele libera seu corpo da prisão da dor que não foi sentida. Ele permite que você reencontre com partes suas que estavam sufocadas, para que você finalmente seja inteiro e livre. Você pode sentir vontade de chorar sem saber por quê. Pode se sentir mais vulnerável, mais sensível, mais esgotado. Mas tudo isso pode ser parte do processo de cura que o Espírito iniciou. E nesse processo, a melhor coisa que você pode fazer é permitir. Permitir sentir. Permitir descansar. Permitir desacelerar. Permitir deixar de ser forte por um momento, para que Deus seja sua força. Porque enquanto você tenta manter tudo sob controle, a cura fica limitada. Mas quando você reconhece que não consegue mais carregar o peso sozinho, o céu começa a mover coisas
que você nem sabia que estavam travadas. O corpo que sente é o mesmo corpo que vai testemunhar a restauração. As tensões vão dar lugar à leveza. Os medos vão ceder espaço à paz. O peito que hoje aperta, amanhã vai respirar alívio. O Espírito Santo está agindo de forma integral. E quando ele age, nada fica como estava, inclusive você. Inclusive aquilo que você nunca disse a ninguém, mas que seu corpo revelou sem querer. Se hoje você sente que o corpo está reagindo mais do que a alma aguenta, não se desespere. Deus está trabalhando em áreas profundas, áreas que a sua fé antiga não alcançava, mas que a presença dele agora está iluminando. Permita-se sentir, permita-se curar, permita-se ser cuidado. O Espírito Santo já começou, e nada mais pode deter esse processo, porque a verdade é que ele não quer apenas aliviar a sua dor. Ele quer libertar você completamente dela. Você começa a ouvir Deus onde antes só via ruídos. Há um tempo na caminhada em que tudo parece confuso. Você busca respostas, mas só encontra barulho. O mundo fala, as pessoas opinam, o coração grita, a mente não para. É tanto som ao redor que a voz de Deus parece ter se perdido no meio do caos. Você tenta ouvir, tenta discernir, tenta entender, mas o ruído é maior. Só que algo começa a mudar quando o Espírito Santo começa a curar você por dentro. O que antes era ruído começa a se transformar em revelação. As distrações perdem força, as vozes externas se calam, e você começa finalmente a perceber Deus em lugares e momentos que antes passavam despercebidos. É como se a sintonia do coração mudasse. A mesma vida, o mesmo ambiente, as mesmas situações, mas agora há uma nova sensibilidade. Você percebe Deus nas pausas, nas pequenas coisas, nas entrelinhas da vida. Ele começa a falar através de detalhes, uma conversa inesperada, um versículo esquecido, um pôr do sol, uma lembrança antiga, um silêncio carregado de presença. O Espírito Santo afina o ouvido da alma, e o que antes era apenas rotina, agora se torna altar. Você começa a ver o sagrado no comum, a perceber o toque de Deus nas mínimas coisas, e é nesse ponto que a cura se manifesta de forma real, porque sua percepção muda antes da sua circunstância mudar. Durante muito tempo, você acreditou que ouvir Deus significava receber instruções claras, respostas diretas, sinais extraordinários. Mas o Espírito te ensina que ouvir Deus é mais profundo do que isso. É perceber o amor dele nas entrelinhas da existência. É sentir a presença mesmo quando ele não fala nada. É reconhecer que até os silêncios de Deus têm som. O som da confiança sendo construída. O som da fé sendo amadurecida. O som da alma aprendendo a descansar. Quando você passa por esse tipo de cura, o barulho de fora deixa de comandar o que acontece dentro de você. O Espírito Santo começa a te ensinar o que significa realmente ouvir. E ouvir Deus não é apenas captar suas palavras, é discernir sua vontade. É sentir o coração dele batendo dentro do seu. É aprender que ele fala em diferentes linguagens, às vezes com ternura, às vezes com confrontos, às vezes apenas com uma presença que muda tudo sem dizer nada. A cura que o Espírito opera nessa fase é uma cura de percepção. Ele remove os bloqueios que te impediam de discernir. Ele limpa as interferências. Ele silencia as vozes interiores de culpa, medo e autocrítica. E quando essas vozes cessam, a voz de Deus se torna clara. Não porque ele falou mais alto, mas porque você finalmente está quieto o suficiente para ouvir. Você percebe que Deus nunca deixou de falar. Foi você que, ferido e ansioso, já não conseguia distinguir o amor dele do barulho da própria mente. Agora, curado, você começa a escutar outra vez. E o que ele diz não é apenas direção, é identidade. Ele te chama pelo nome. Ele te lembra quem você é. Ele reafirma o propósito que o tempo e a dor tentaram apagar. E de repente, até as situações que antes te confundiam começam a fazer sentido.
porque agora você não está mais ouvindo com os ouvidos do medo, mas com os ouvidos da fé. Essa nova escuta muda tudo. Você não reage mais como antes. As palavras negativas já não te desestabilizam. Os ruídos externos já não te controlam. O Espírito te ensina a viver a partir da voz que importa. A voz que não grita, mas transforma. A voz que não exige, mas convida. A voz que não julga, mas restaura. Essa é a voz que cura. A voz que o mundo tenta calar, mas que dentro de você começa a soar mais forte, mais nítida, mais viva. É a voz de Deus te lembrando, com suavidade e poder, que Ele sempre esteve aí. Quando você começa a ouvir Deus, onde antes só via ruídos, tudo muda. A vida ganha outro tom. O sofrimento perde parte do peso. O medo perde o domínio. Porque agora há algo dentro de você que reconhece o céu até nas tempestades. Você percebe que Deus não precisa mudar o ambiente para se fazer presente. Ele só precisa mudar sua audição espiritual. E quando isso acontece, até o silêncio se torna música. E cada detalhe da sua vida começa a cantar o mesmo refrão. Deus nunca se calou. Você é que agora, finalmente, aprendeu a ouvir. A espera começa a fazer sentido antes mesmo do milagre acontecer. Há uma fase da jornada espiritual em que você já não pede tanto quanto antes. Não porque desistiu, mas porque algo dentro de você amadureceu. A oração deixa de ser um clamor desesperado e passa a ser um diálogo silencioso, cheio de confiança. Você ainda deseja o milagre, ainda espera pela mudança, mas percebe que a espera já não dói como antes. Ela começa a ter propósito. E esse é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está curando você, porque quando a alma está ferida, a espera é um fardo, mas quando ela começa a ser restaurada, a espera se torna escola. Ela deixa de ser castigo e passa a ser o lugar onde Deus te prepara para o que vem. Durante muito tempo, você acreditou que o milagre era o ponto final da sua história, que só depois que tudo se resolvesse, a paz voltaria, que só depois da resposta, o coração descansaria. Mas o Espírito Santo começa a te mostrar que a cura não está apenas no resultado, está no processo. Ele começa a transformar a sua visão. Aquilo que antes parecia atraso, agora começa a se revelar como proteção. Aquilo que parecia silêncio, agora soa como sabedoria. O tempo que você julgava perdido, na verdade, foi o tempo que Deus usou para reconstruir você por dentro. E quando essa consciência chega, a espera ganha um novo significado. A espera te ensina a confiar, não porque Deus fez, mas porque Ele continua sendo. Te ensina a amar o processo, não apenas o resultado. Te ensina que o controle não é segurança e que a fé verdadeira não se mede pela velocidade das respostas, mas pela constância do coração. A espera cura a ansiedade, cura o medo de ser esquecido, cura a pressa de resolver tudo. Ela te devolve o ritmo do céu, o tempo de Deus, a calma do Espírito. Porque quando você está sendo curado, percebe que não é o milagre que te muda, é o tempo que te prepara para ele. Há uma paz que só nasce quando você entende que Deus não está demorando, Ele está ensinando. Ele está ensinando a viver com fé, enquanto ainda não vê. Ele está ensinando a agradecer, mesmo quando nada parece acontecer. Ele está ensinando a esperar, não como quem sofre, mas como quem confia. A espera se torna o lugar onde o Espírito sussurra promessas que o barulho da pressa nunca te deixaria ouvir. E nesse ambiente de confiança, algo dentro de você se reorganiza. A alma encontra descanso. O coração desacelera. A esperança se torna mais firme. E o tempo, que antes era um inimigo, passa a ser um aliado do propósito. Quando o Espírito Santo te cura, ele não apenas muda o seu tempo de resposta, ele muda o seu olhar sobre o tempo. Você começa a perceber que Deus nunca atrasa. Ele chega quando tudo dentro de você está pronto para receber. E às vezes, a espera existe porque o que Ele quer te dar exige maturidade para ser sustentado. O que Ele está preparando para você não é pequeno. Por isso, o processo é longo. Mas é nesse tempo de espera
que o Espírito Santo faz o trabalho mais precioso. Ele cura o coração que vai abrigar o milagre. Você pode não ver nada acontecendo, mas há algo sendo moldado em silêncio. A demora de Deus não é negação, é cuidado. É o tempo exato entre o que você pediu e o que Ele sabe que é melhor. É nesse intervalo que você aprende a descansar, a confiar, a entregar. É nesse espaço entre o desejo e o cumprimento que a fé se torna madura, sólida, profunda. Porque quando você entende que Deus é fiel, mesmo quando parece estar quieto, a espera deixa de ser dor e passa a ser devoção. E de repente um dia, você percebe que o milagre ainda não aconteceu, mas o coração já foi curado. Você descobre que a paz chegou antes da resposta, que o medo se foi antes da solução, que a confiança floresceu antes da mudança. E é aí que tudo faz sentido. Porque o verdadeiro milagre não era o que você esperava ver, era o que Deus estava fazendo em você enquanto esperava. O Espírito Santo te ensinou a transformar a espera em adoração. E quando isso acontece, o milagre já começou, mesmo que os olhos ainda não o vejam. O que você chama de fraqueza, Deus chama de solo fértil para milagres. Há momentos em que você se olha e não se reconhece mais. A força que um dia te impulsionava parece ter desaparecido. Você se sente fraco, vulnerável, sem energia, sem ânimo. Tenta manter a aparência, mas por dentro está cansado de tentar parecer forte o tempo todo. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a trabalhar de forma mais profunda. Porque o que você chama de fraqueza, Deus chama de solo fértil. Ele sabe que a força que você construiu sozinho nunca sustentaria o que ele vai plantar. Por isso ele permite que o chão da autossuficiência se quebre, para que o terreno do coração volte a ser maleável. A fraqueza não é o fim, é o início da preparação para o milagre. Durante muito tempo, você acreditou que precisava ser forte para ser espiritual, que mostrar cansaço era falta de fé, que admitir vulnerabilidade era sinal de derrota. Mas o Espírito Santo está te ensinando algo completamente diferente. Ele está te mostrando que a verdadeira força nasce da rendição, que o poder de Deus só se aperfeiçoa em corações quebrados, que a fraqueza não é vergonha, é convite, convite para depender, para descansar, para confiar. Quando você tenta sustentar tudo com as próprias mãos, o céu observa em silêncio, mas quando você solta, o céu se move. Porque é na entrega que Deus encontra espaço para agir. A fraqueza tem um propósito. Ela te reconecta à essência. Ela te lembra que você é humano e que ser humano é ser dependente. Dependente da graça, da misericórdia, da presença. Quando você se reconhece fraco, o Espírito Santo começa a se manifestar de um jeito novo. Ele não vem como uma força externa, mas como um sopro interno. Você não se torna imune à dor, mas aprende a atravessá-la com paz. Não é que as circunstâncias se tornem fáceis, é que o seu interior muda de posição. Você deixa de lutar contra e passa a se alinhar com o que Deus está construindo através daquilo. A fraqueza expõe o que estava escondido. Mostra que há áreas em você que ainda precisam ser curadas, áreas que você tentava controlar pela força da vontade. E quando essas áreas são reveladas, o Espírito entra com delicadeza. Ele não te acusa, ele te sustenta, ele não te julga, ele te envolve. Ele começa a transformar a fraqueza em sensibilidade, a sensibilidade em discernimento e o discernimento em maturidade espiritual. Ele muda o significado da dor. O que antes te envergonhava, passa a te ensinar. O que antes te derrubava, passa a te moldar. E o que antes parecia o fim se torna o início de uma nova história. Você começa a entender que a fraqueza é o terreno onde a graça floresce. Que o milagre não acontece quando você prova sua força, mas quando reconhece suas limitações. Que a unção não vem sobre os invencíveis, mas sobre os rendidos. Deus sempre escolheu os frágeis para revelar o seu poder. Davi com sua pedra, Moisés com sua gagueira, Gideão com seu medo, Paulo com seu espinho. Todos tinham algo que os tornava pequenos aos olhos do mundo, mas grandes aos olhos de Deus. Porque o céu não busca perfeição, busca dependência. E é essa dependência
que transforma fraqueza em poder. Se hoje você se sente fraco, não se culpe. Não tente esconder. Essa fraqueza pode ser o sinal de que Deus está prestes a fazer algo extraordinário, porque Ele só pode preencher o que está vazio, só pode fortalecer o que reconhece sua limitação, só pode levantar o que se ajoelha. E é ajoelhado que o Espírito Santo te encontra. Ele pega o pó da tua rendição e transforma em fundamento para um novo tempo. Ele transforma lágrimas em testemunhos, feridas em sabedoria e fraqueza em altar. O mesmo lugar onde você achava que ia cair é o lugar onde Deus vai te erguer. O que você chama de fraqueza é, na verdade, o terreno mais fértil que Deus tem para plantar sua glória. Não lute contra ela, abrace-a. Porque é nesse lugar de vulnerabilidade que o Espírito Santo revela a força que não vem de você, mas dele. E quando essa força começar a brotar, você perceberá: a fraqueza nunca foi o fim. Era apenas o solo onde o milagre estava esperando para nascer. O Espírito te mostra que você precisa se despedir da versão ferida de si mesmo. Há um momento na jornada da cura em que o Espírito Santo começa a te conduzir a uma despedida. E essa despedida não é de pessoas, lugares ou memórias, é de você mesmo. Da versão ferida, reativa, ansiosa, culpada e desconfiada, que nasceu no meio das dores e aprendeu a sobreviver sem confiar plenamente em Deus. Essa versão foi necessária por um tempo. Ela te protegeu quando ninguém te entendeu, te manteve de pé quando tudo desabava, te fez resistir quando o coração queria desistir. Mas chega um ponto em que o Espírito te mostra com ternura: essa versão já cumpriu seu papel e agora precisa ser deixada para trás, porque a cura não é apenas sobre se sentir melhor, é sobre se tornar novo. Você começa a perceber que já não cabe mais nos mesmos sentimentos, que reações antigas já não te representam, que o medo já não combina com o que Deus está fazendo. Há um conflito interno, como se algo dentro de você estivesse morrendo enquanto outro algo começasse a nascer. É desconfortável porque a versão ferida é conhecida, é previsível, é o que você sabe ser. E o novo que o Espírito quer formar ainda é um mistério, mas o processo de cura exige essa travessia. O Espírito Santo começa a desmontar os mecanismos de defesa que você construiu, os discursos que te mantinham seguro, as crenças que te impediam de confiar. Ele te convida a abrir mão do que foi apenas proteção para receber o que agora será propósito. Esse convite dói porque envolve perda. Perder o personagem que você criou para não sentir rejeição. Perder o controle que te fazia sentir no comando. Perder a raiva que te dava força para enfrentar o mundo. Perder a identidade construída a partir da dor. Mas cada perda é, na verdade, libertação. Deus não está tirando o que te sustenta, está removendo o que te prende. E quando o Espírito Santo faz isso, Ele o faz com amor. Ele não te apressa, não te obriga, não te acusa. Ele apenas começa a te mostrar o quanto você já não precisa mais carregar as mesmas armas, vestir as mesmas máscaras, repetir as mesmas justificativas. Porque onde havia ferida, agora há presença. E onde há presença, não há mais necessidade de se esconder. A versão ferida de você aprendeu a se proteger de tudo, até de Deus. E é por isso que o Espírito se aproxima com tanta suavidade. Ele sabe que há traumas que não se quebram com força, mas com afeto. Ele se revela aos poucos, com gestos sutis, com verdades ditas no tempo certo, com silêncios que curam. E aos poucos você percebe que o amor dele está dissolvendo os muros. A rigidez vai cedendo. O coração vai amolecendo. E quando você finalmente se permite ser amado de verdade, a cura começa a se completar. Porque ninguém consegue se curar enquanto continua preso à versão que nasceu da dor. Você não foi criado para viver eternamente na defensiva. Não foi chamado para viver desconfiando do amor, reagindo à rejeição, se escondendo da própria vulnerabilidade. O Espírito Santo está te ensinando a existir a partir de outro lugar, o lugar da filiação. Ele quer que você se veja como Deus te vê, amado, inteiro,
restaurado. Ele quer que você pare de se identificar com as feridas e comece a se reconhecer pela graça. Ele quer te mostrar que não há mais necessidade de lutar com as sombras do passado, porque agora a luz habita em você. Despedir-se da versão ferida é, em essência, um ato de fé. É acreditar que existe um eu depois da dor. É confiar que o Espírito sabe reconstruir o que a vida fragmentou. É se permitir nascer de novo, não de circunstâncias, mas do Espírito. E nessa nova vida há paz, a leveza, a verdade. A antiga versão sobreviveu, mas a nova vai florescer. E você vai perceber que a despedida não é perda, é cura, é Deus te devolvendo a você mesmo, só que agora sem o peso, sem o medo, sem a culpa. Essa é a transição mais bonita de todas, quando a alma ferida finalmente entende que não precisa mais lutar para ser amada, porque agora ela é habitada pelo amor que cura tudo. O Espírito Santo não te quer igual, ele te quer livre. E essa liberdade começa quando você se despede daquilo que um dia foi necessário. Mas hoje já não é mais parte de quem você está se tornando. Sua oração muda de cura-me para transforma-me. Há um momento em que a oração deixa de nascer da dor e começa a nascer do entendimento. Você para de pedir apenas por alívio e começa a pedir por transformação. A voz que antes clamava, Senhor, tira essa dor de mim, passa a dizer, Senhor, me faz entender o que essa dor quer me ensinar. E essa mudança sutil, mas poderosa, é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está conduzindo você a um novo nível de cura. Porque enquanto a alma ferida ora por socorro, a alma curada ora por propósito. E essa transição não acontece de um dia para o outro, acontece aos poucos, quando você começa a perceber que Deus não é apenas aquele que cura a ferida, mas aquele que usa a ferida para curar você por inteiro. A dor que um dia te fez questionar agora te leva a refletir. O sofrimento que parecia um castigo começa a se revelar como um instrumento de lapidação. E a oração muda de tom. Você já não ora apenas pedindo que as circunstâncias mudem, mas pedindo que seu coração seja moldado para atravessá-las com sabedoria. Já não busca apenas entender o porquê, mas aprender o para quê. O Espírito Santo começa a te mostrar que há bênçãos que não vêm com respostas, mas com entendimento. Que há curas que não acontecem quando a dor some, mas quando ela muda de significado dentro de você. E é aí que a sua oração ganha profundidade. Ela deixa de ser uma busca por fuga e se torna uma busca por transformação. Essa nova forma de orar revela maturidade, porque quem foi curado pelo Espírito entende que Deus não é um mágico que apaga feridas, mas um Pai que ensina através delas. A alma que amadurece entende que toda dor que permanece tem algo a revelar. E quando você ora com essa consciência, algo muda na atmosfera espiritual. O Espírito começa a alinhar suas palavras ao propósito de Deus. O que antes era pedido de socorro, agora se torna colaboração com o processo divino. A oração deixa de ser um grito e passa a ser um diálogo. Deixa de ser um pedido ansioso e se torna uma entrega confiante. E é nessa nova postura que você experimenta o que é viver de fé e não apenas de esperança. O Espírito Santo te ensina que ser transformado é melhor do que ser apenas curado. Porque a cura remove a dor, mas a transformação muda o sentido da existência. A cura te faz respirar, mas a transformação te faz florescer. A cura te alivia, mas a transformação te eleva. É quando o Espírito transforma o seu interior que até as dores externas perdem poder sobre você. Você se torna menos reativo, mais sereno, mais consciente da presença de Deus em cada detalhe. Já não busca escapar da vida, mas viver cada parte dela com propósito. A dor não te define mais, ela apenas te lapida. A oração também muda porque você passa a perceber que muitas vezes Deus respondeu te moldando e não te concedendo. Você entende que a demora não foi negativa, foi pedagógica. Que o silêncio não foi ausência, foi direção. Que a espera não foi castigo, foi treinamento. O Espírito Santo te faz ver que enquanto você pedia para que algo mudasse, Deus estava mudando você.
E essa percepção é libertadora, porque o que antes era motivo de queixa, agora se torna testemunho. Você passa a ver cada lágrima, cada noite escura, cada queda, como parte de um processo que tinha um objetivo maior, te transformar à imagem de Cristo. Quando a oração muda de cura-me para transforma-me, o coração também muda de lugar. Ele sai do centro e coloca Deus no centro. Ele deixa de buscar consolo e passa a buscar comunhão. Ele entende que não é o fim da dor que traz paz, mas a presença de Deus no meio dela. Essa mudança é o ponto de virada da alma. É o momento em que a ferida deixa de ser fonte de amargura e passa a ser testemunho de fé. E o Espírito Santo, que sempre esteve ali, começa a usar tudo o que você viveu como instrumento para curar outros também. Essa é a oração dos maduros na fé, dos que entenderam que o milagre mais profundo não é o que muda as circunstâncias, mas o que muda o coração. E quando essa transformação acontece, até as dores antigas passam a brilhar com um novo sentido. Porque agora você entende. Deus nunca esteve te punindo. Ele estava te moldando. O Espírito Santo estava te ensinando a orar como quem confia, e não como quem teme. E essa é a cura mais profunda de todas. A cura da alma que aprendeu a amar o processo mais do que o resultado. O Espírito Santo cura aquilo que você tem coragem de entregar. Toda cura começa com uma entrega. Mas nem toda entrega é fácil. Há dores que você preferiria esconder, memórias que você não quer revisitar, culpas que aprendeu a conviver com elas como se fizessem parte de quem você é. Só que o Espírito Santo não cura o que você esconde. Ele cura o que você entrega. E chega um momento, depois de tanto caminhar, chorar e compreender, em que ele se aproxima e te faz um convite silencioso, porém definitivo. Agora, deixa eu cuidar do que você sempre tentou curar sozinho. É o chamado mais terno e mais profundo que você pode ouvir. E é nele que a cura se completa. O Espírito Santo não pede perfeição, pede rendição. Ele sabe que o que mais te prende não é a dor em si, mas o medo de soltá-la. Porque se acostumar com a dor é mais fácil do que encarar o vazio que vem quando ela se vai. É por isso que muitos vivem presos a histórias antigas, a feridas que já poderiam ter sido curadas há anos, mas que continuam abertas porque nunca foram entregues. Entregar é confiar. É abrir as mãos e dizer: Senhor, isso é pesado demais para mim. É deixar que Ele entre nas partes que você mantinha trancadas, não para expor, mas para restaurar. E esse ato de entrega é o momento em que o Espírito pode finalmente transformar o que era cicatriz em testemunho. Quando você entrega, algo muda. O controle escapa, mas a paz entra. A dor ainda pode existir, mas ela já não domina. A lembrança ainda pode aparecer, mas ela já não sangra. Porque quando o Espírito Santo toca, ele não apenas alivia, ele transforma. Ele não vem para reorganizar a bagunça, mas para renovar tudo. Ele refaz o coração, reconstrói a alma, reescreve a história. E tudo começa no instante em que você diz: Toma, Senhor, eu não quero mais carregar isso. É nesse momento que o peso espiritual se desfaz, que o jugo emocional se quebra, que a mente cansada encontra descanso. É aí que o milagre começa. Não fora, mas dentro. Entregar é um gesto de fé pura. É reconhecer que o que está nas mãos de Deus está seguro, mesmo que ainda doa. É entender que o controle te trouxe até aqui, mas é a confiança que vai te levar adiante. E essa confiança não nasce do entendimento, nasce da presença. O Espírito Santo te faz sentir o que a mente ainda não entende, que Ele é bom, mesmo quando o caminho é longo, que Ele é fiel, mesmo quando as respostas não chegam, que Ele é cura, mesmo quando a dor ainda não passou. A entrega te coloca em sintonia com o céu. Ela te reposiciona, faz você deixar de reagir à dor e começar a responder com fé. E quando você finalmente se entrega, descobre que nunca esteve sozinho. Que Deus sempre esteve ali, esperando o momento em que você pararia de lutar com as próprias mãos. Ele não estava distante, apenas respeitava o seu tempo. O Espírito Santo não invade,
Ele espera o convite. E quando esse convite é feito, ele entra com tudo. Ele toca onde ninguém tocou, fala o que ninguém conseguiu dizer, cura o que ninguém sabia que doía. Ele não apenas apaga o passado, ele redime. E de repente, o que era ferida vira cicatriz. O que era dor vira sabedoria. O que era peso vira paz. A cura se manifesta quando você percebe que não precisa mais entender, apenas confiar. Que não precisa mais resistir, apenas se render. Que não precisa mais segurar o que te destrói, apenas deixar Deus transformar o que você entrega. A entrega é a porta pela qual o Espírito Santo entra. E quando ele entra, nada permanece igual. O que era caos vira propósito. O que era desespero vira descanso. O que era ruína vira reconstrução. E o que era fim se torna o começo de uma nova história. Essa é a etapa final do processo, o momento em que o amor vence o medo. Quando você entrega o que doeu, o que faltou, o que se perdeu, o que foi injusto, o que você não consegue esquecer, e deixa nas mãos do Espírito Santo, ele devolve tudo de um jeito diferente. Devolve leveza, sentido e paz. Ele não apenas te cura, ele te faz novo. Porque a verdadeira cura não acontece quando a dor vai embora, mas quando o amor entra e ocupa todo o espaço que ela deixava vazio. E é esse amor que agora habita em você. O amor que liberta, o amor que restaura, o amor que cura tudo o que você teve coragem de entregar.